Bom dia, queridos, graça e paz, que bênção, mais uma semana que o Senhor nos concede, mais um dia de oportunidade, mais uma oportunidade de poder louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Muitas pessoas nesse dia reclamam, porque é um recomeço, a segunda-feira é difícil. De fato, é um dia realmente mais difícil devido ao descanso, devido o corpo desacostumar com a rotina da semana. Mas quando a gente olha para a misericórdia de Deus e vê que Ele nos permitiu acordar mais um dia, mais uma semana, e saber que independente dos desafios que a gente vem enfrentar, Ele está conosco, isso é maravilhoso. Então louve ao Senhor nesta manhã, porque é mais um dia, é mais uma semana que Ele nos concede. Quero pensar com você, continuando aqui em Provérbios 19:19, o texto diz assim: o homem de grande ira sofrerá o castigo, porque se o livrares, ainda o farás tornar a errar. Esse versículo é um alerta sobre as consequências da ira incontrolada e as armadilhas que surgem quando nós tentamos evitar as consequências de um comportamento irado de forma precipitada. A ira é uma emoção natural, mas quando não controlada, ela pode levar a atitudes impensadas. Palavras ferem, ações, ações destrutivas. E o versículo ele nos ensina exatamente que mesmo que tentemos livrar alguém das consequências da ira, sem um processo de transformação interna, a pessoa continuará a errar, perpetuando seu comportamento destrutivo. Então, nenhuma má atitude, nenhuma ação errada, ela deve ser motivada, ela deve ser comemorada. Muitas pessoas, diante de circunstâncias como essas, de erro, de falhas, muitas vezes, ao invés de corrigir, fazem premiar a pessoa por conta do erro. Mas olha que coisa interessante que isso aqui nos ensina. Sobre a ira descontrolada, ela não apenas prejudica o relacionamento com os outros, mas também nos impede de viver em paz. A solução ela não está em evitar as consequências imediatas da ira, mas em ensinar, ajudar o indivíduo, a pessoa, o irmão querido, a lidar com a raiva de maneira saudável e construtiva. Quando alguém está em estado de grande ira, é importante que a pessoa enfrente o que precisa ser corrigido para que haja mudança verdadeira no seu comportamento. Quando tentamos evitar o castigo ou as consequências, podemos estar prolongando o ciclo de erro e de dor. Deus ele nos chama a lidar com nossas emoções de maneira sábia e a buscar a paz e a reconciliação, em vez de permitir que a raiva tome conta e gere destruição. Nós aprendemos aqui que a ira descontrolada, ela traz consequências dolorosas e muitas vezes prolonga o erro. Então tentar livrar alguém das consequências de suas iras, sem ajudá-lo a mudar internamente, pode simplesmente adiar, sem resolver o problema lá no fundo. Deus ele deseja, queridos, que aprendamos a controlar as nossas emoções, especialmente a ira. Quantas pessoas acabam tendo atitudes impensadas no momento de raiva, no momento de ira, age descontroladamente. Sabe aqueles primeiros 5 minutos que deveria se ter calado e não se calou? Para que possamos viver em paz e harmonia com os outros, nós precisamos compreender isso. A verdadeira solução para a ira não é evitar as consequências, mas é trabalhar na transformação do coração. Examine a tua vida hoje. Há alguma área onde você tem deixado a ira dominar suas decisões, suas atitudes? Quando alguém à sua volta está em grande ira, agindo precipitadamente, você tem ajudado a resolver o problema ou apenas tem evitado as consequências, permitindo que a situação se repita? Se você ou alguém em sua vida
tem lidado com a raiva de maneira destrutiva, busque maneiras de promover a reconciliação e o autocontrole. Comece pedindo a Deus que te ajude a controlar suas emoções e a agir com sabedoria para que você possa viver em paz com os outros. Esta ira descontrolada, ela traz danos tanto para quem tem quanto para aqueles ao seu redor. Tentar evitar as consequências da raiva sem lidar com a raiz do problema pode perpetuar o erro e o sofrimento. Devemos buscar, com a ajuda de Deus, controlar as nossas emoções, lidar com os conflitos de maneira sábia, pacífica. O objetivo, na verdade, não é evitar as consequências, mas transformar o coração e aprender a viver em harmonia. E aí, você é alguém que tem estado muito nervoso facilmente? Você é alguém que se ira muito fácil? Eu convido você a orar neste momento, porque muitas vezes nós não ficaremos sem colher as consequências das atitudes impensadas. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a nossa oração é essa. Nos ajude a controlar a nossa ira, a lidar com as nossas emoções. A tua palavra diz, nós somos advertidos a irar e não pecar. Senhor, que as nossas emoções, elas possam ser controladas de maneira sábia, construtiva. Nos livra, Senhor, de reações impulsivas que possam prejudicar o nosso relacionamento, a nossa paz. Quando nos irarmos, Senhor, nos sentirmos irritados, nos dê sabedoria para buscar a reconciliação, a lembrarmos dos frutos do Espírito, Senhor, a paciência. Nos ensina, Senhor, a paz, a promover esta paz, a transformar, sabe, a sermos transformados, ao invés de prolongar, esticar demais, prolongar o ciclo do erro. Que a nossa vida, Senhor, possa refletir o Teu amor e o autocontrole esteja sobre a nossa vida através do Teu Espírito Santo. Que não seja um controle simplesmente mecânico nosso, mas que o Teu Espírito Santo esteja nos auxiliando a ter este controle, este domínio próprio, porque estes frutos vêm do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Pense sobre isso nesta manhã. Não seja este homem de grande ira que sofre o castigo, mas se tiver que enfrentar as consequências do teu erro, enfrente para que você pense, reflita, para que isso não se repita novamente. Que Deus te abençoe, receba essa instrução da palavra de Deus nesta manhã. Bom dia e boa semana.